Bom dia, como vocês estão? Firmes e fortes, sobreviveram ao arcano 13, ao arcano da morte. Gente, não é fácil, né? Passar por ele. A gente tá vendo aqui na teoria, conhecendo a jornada, os pontos da jornada, mas na prática, pouquíssimas pessoas passam por esse arcano, o 13. 1% da humanidade, segundo as estatísticas. 1% da humanidade se atreve a enfrentar, a estar de cara com esse arcano e enfrentá-lo e passar para a próxima fase. A maioria vai ficar lá no 12, no pendurado, porque a pessoa não tem força de se desfazer do velho eu. A gente vê como é difícil a gente desapegar de um hábito, ou de um sentimento, ou de uma pessoa, ou de uma situação. Você imagina se despedir de uma persona que a gente construiu a vida inteira, para dar espaço para a nossa verdadeira essência. E muita gente vive assim, ó, só na casca. Mas espero que todos nós passemos aí desse arcano e cheguemos lá no 21, na prática também, tá? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos pro dia 14. Esse arcano chama a temperança ou a arte. E a gente vai entender por que a arte, que é o arcano 14. Bom, ele fala do princípio da integração, da unificação dos opostos perfeitamente unidos e complementados. É a consumação da boda real que a gente viu lá nos amantes. Vocês lembram que lá teve o primeiro encontro do masculino com o feminino? Com o nosso oposto complementar? Onde nasce o amor, é onde entra o outro na jogada, né? E aqui é essa consumação, é esse casamento real, onde o masculino e o feminino se unificam mesmo, eles se tornam um. Olha a temperança aqui, ó, tá vendo? Esses dois jarros representam o masculino e o feminino. Olha que linda. No tarô de Waite, é um anjo da guarda, na verdade, né? A gente vai falar dele um pouquinho. E no tarô mitológico, é a Íris, a deusa do arco-íris. E o arco-íris, gente, nada mais é do que o casamento do masculino com o feminino. A luz, né, representada pelo sol, que é o fogo, que é o masculino, com a água, e forma um arco-íris. Olha que lindo. Bom, na morte, vimos que a morte do nosso velho eu, das programações mentais que recebemos desde a nossa concepção, deu lugar à libertação da essência do ser. Aqui, essa essência, ela se manifesta na prática, né? E começa a expressar-se sem tensões, angústias, sem esforço, imprimindo a sua beleza em tudo que a pessoa faz. A essência começa a fluir. E o resultado disso é a arte, né? A arte, ela é tudo que flui como uma expressão do nosso ser. Temos vários artistas aqui, aliás, todo mundo é um artista, porque nós somos seres, nós somos criaturas, mas que temos o dom de criar também. É aí que a gente se parece com o Criador. Muita gente vai passar a vida sem criar nada, né? Alguma coisa vai criar, mas quando a gente imprime isso para o mundo, quando a gente cria algo, a gente se assemelha cada vez mais com o Criador. E a gente está manifestando a nossa arte, a nossa essência. A arte é a manifestação da nossa essência. Bom, aqui na temperança há prazer, equilíbrio e energia, pois sempre que a gente opta por atividades que nos proporcionam esse prazer que vem de dentro, a gente sente isso. É uma fluidez, sabe? É tudo fluindo, é tudo na paz, é tudo harmônico. Esse arcano, ele fala do arquétipo do mediador, né? Ele simboliza a harmonia das coisas. Ele favorece também essa comunicação intrapessoal, essa comunicação com o nosso inconsciente. E as características luminosas de quem vive esse arquétipo
autoconsciência de si, clareza mental. Outra coisa que esse arquétipo representa dentro de nós, o arquétipo do mediador, ele é o condutor da nossa alma, o nosso guardião interno, o nosso anjo, o nosso guia, o intelecto cósmico. Vocês viram que ele é representado por um anjo na carta? O anjo, gente, né? Lógico, quem acredita, sim, eu respeito. Eles não são criaturas que estão com asas, né? Eu acredito assim, tá, gente? Eu respeito todas as crenças, vocês sabem disso. Mas eu tô passando o que eu aprendi, né? Segundo a Cabala, segundo a espiritualidade. Eles são partes nossas. Eles são arquétipos que estão dentro da nossa psique. Esse condutor da nossa alma, ele é uma parte nossa, lá dentro de nós, que vai nos dar força, vai nos pegar pela mão e falar assim, é por aqui. E a gente vai conhecer ele lá um pouquinho na frente, que eu vou falar sobre ele. Quem é esse guardião dentro de nós? Bom, esse arquétipo, ele representa a moderação como uma expressão de uma qualidade apurada e indispensável para superar os perigos da jornada noturna. Moderação, gente, é o caminho do meio, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais, tá? Eu vou devagar para não me perder, porque agora, vocês viram que agora já começou a entortar um pouquinho assim, entortar não, ficou mais forte, mais denso essa jornada aqui. E para mim também, que eu já conhecia, mas eu tô conhecendo muito outras faces desses arcanos que eu não conhecia, que com essa jornada fez assim, ó, pá, em mim, abriu minha percepção para muitos deles. E a gente tá só na metade da jornada noturna, tem ainda muito pela frente. Bom, esse arquétipo, ele é o símbolo do caminho estreito da individuação. Sabe a porta estreita que Jesus falou? Mas não é aquela coisa chata que a gente aprende na religião, né? Quem não passar... É uma coisa, é a linha tênue, mas eu vou chegar lá também, tá? Que precisa pra gente tornar-nos quem a gente é. A gente precisa dessa linha, desse paradoxo. Gente, não é fácil. Bom, depois da morte do velho rei do nosso ego, tem início o caminho até o sol. E a coroação do novo rei, do self, o herói ou a heroína será coroado lá no sol. Quem passar por esses percalços da jornada, quem enfrentar, receberá a coroa, ou seja, será coroado rei, senhor da sua vida, rei e rainhas, né? Tudo tem um mérito. Lembra daquela frase, gente, nunca esquece dessa frase. O que não te custa não te vale. Tudo a gente tem que ter um mérito. Tudo nessa vida é mérito. Eu mereci isso. Porque a gente fala assim, mas a gente tem muita coisa na vida que a gente não merece. A vida já é uma oportunidade que a gente tem, né? A gente não mereceu estar aqui, assim, pela vida. Na verdade, a gente veio como se fosse um favor do Criador, que a gente está aqui, para nos aprimorar, para nos conhecer, né? Para criar. Estamos aqui para criar, tá? Bom, essa criança inconsciente, esse condutor, é uma força dentro da gente que a gente deve confiar para a gente realizar esse percurso. Porque o ego, gente, ele vai resistir de todas as formas aqui. Por isso que eu falei que nem todo mundo passa por aqui. O ego não gosta do que ele não conhece. O ego não gosta do desconhecido. O ego não gosta de sair da zona de conforto. Então ele vai resistir, ele vai lutar e vai ficar lá, vai levar a gente lá pro pendurado. E lá a gente vai ficar, como a maioria da população mundial fica lá. Porque as pessoas têm medo do novo, do desconhecido. Então, o ego nessa altura do campeonato, ou ele se torna muito forte, muito orgulhoso, muito senhor de si, né? Aí falta visão, ele fica muito na superfície das coisas, ele fica muito na aparência das coisas, ele não quer o desconhecido, ele não quer mergulhar, não tá nem aí, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer isso aqui, aparência. Ou ele se torna muito fraco aqui, aí falta força, falta confiança, tá? Então, é por isso que a nossa alma está em uma situação sem saída. Que a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso, né? Uma crise existencial onde o ego acaba fracassando. O ego é obrigado a fracassar, porque ele não aguenta. Chega uma hora que ele não sabe mais lidar com aquilo lá.
né? Aí ele se desespera, ele perde suas forças. E isso tudo a nossa alma que faz. A gente fala, olha, quem que fez isso comigo? A alma. É a sua alma que fez com você, para você poder passar de fase. Por isso que os obstáculos, gente, são bênçãos disfarçadas. Se a gente viver só no País das Maravilhas, a gente não vai evoluir. Porque se estiver tudo bem, a gente fica estagnado onde a gente está. A gente não tem para quê a gente querer melhorar. A gente só vai querer melhorar quando a gente está numa situação difícil, a gente sair dela. Por isso que é assim a vida, né? E tudo depende dos olhos de quem vê. Quando a gente começar a olhar para esses obstáculos como bênção, como força e potência, através desse obstáculo eu adquiri força e potência, as coisas mudam, as chavinhas vão virando, tá? Então, só assim, só perdendo as suas forças, que o ego vai se render ao desconhecido e vai se permitir experimentar algo novo, quando ele está desesperado. A pessoa, para ela entrar virar o 12, passar pelo 13, pelo arcano da morte, ela tem que estar desesperada. Ela já tem que ter de tudo, ela já fez de tudo que ela podia. Ela tem que ter perdido o controle da situação. Aí ela embarca, porque ela tá perdida mesmo, sabe? Ela fala assim, foda-se, aí eu vou. E aí que o milagre acontece, que a gente fala, o milagre é a gente que cria também. O milagre, na verdade, é uma mudança da nossa natureza. Quando a gente se permite fazer algo novo, algo que a gente nunca fez. Mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar um pensamento, mudar uma vida, um estilo de vida. É aí que acontecem os milagres. Bom, no 12, no pendurado, chegamos ao beco sem saída, no qual não surge nada novo, mas se reproduz o conhecido em uma nova embalagem, os ciclos robóticos, né? O ego repete conhecimentos antigos com uma nova roupagem, que com o passar do tempo se tornam desestimulantes, né? É como o frenesi da roda do hamster que eu falei, lá no pendurado. Vai só repetindo. Aí consegue resolver alguma coisa, mas a pessoa não se atreve, né? Resolver. Mas ela vive naquela crise. E ela vai só passando uma maquiagem. Na verdade, ela não resolveu, só tá passando uma maquiagem ali. Mas escolhas, cada um tem uma escolha. Eu conheço gente que vive aí, ó, nesse arcano a vida inteira. Bom, eu conheço gente, todo mundo conhece, porque 99% da humanidade vive aí. Uns disfarçam mais, tá? Aqueles que conseguiram o ego forte, né, que tem uma aparência, tem um status, né, rede social, tudo lindo, aí disfarça um pouco mais. Mas a grande maioria vive no sofrimento mesmo, porque aí vem a escassez, vem a miséria, vem doenças, tá? Não é só flores, não. Viver com o ego lá em cima. Vem tudo isso. A nossa alma tem um compromisso aqui com a gente. Quando a gente nasce, o compromisso da nossa alma é nos tornarmos quem a gente é. Criadores, criaturas que vão se tornar criadores. Por isso que a arte fala muito disso. A gente começa a criar também as coisas, a gente começa a criar o nosso destino. A gente tem que sair daqui melhor do que a gente entrou. É esse o compromisso da nossa alma. Bom, a criatividade autêntica, gente, só existe no último terço do caminho, ou seja, do 13 ao 18. Só quem se atreve a passar pelo 13 vai conhecer o que é criatividade autêntica, tá? Pois ela pressupõe a retirada do ego. Não dá para ter criatividade autêntica, aquela que vem do ser com o ego no comando, não tem. A gente às vezes já criou alguma coisa, se a gente tivesse antes do pendurado lá, mas a gente não viu nada, o nosso poder de criação ainda. A gente não viu nada. Só então uma força superior pode fluir através de nós e nos leva a novos conhecimentos e modos de ação. Na verdade, ganhamos a permissão da nossa alma para adentrar em territórios mais profundos e nobres do nosso ser, do nosso psiquismo, né, o psique. E do inconsciente coletivo também. A gente se conecta com pessoas que estão nessa mesma consciência da arte, da coragem de ter rompido com o ego. Vai vendo. O verdadeiro potencial criativo está na profundidade. Só quem desce nas profundezas do submundo que vai conseguir pegar a pérola, o tesouro oculto, o troféu.
O que está na superfície, no claro, já foi monopolizado pelo ego, né? Há muito tempo, então é algo conhecido. É uma criação, mas uma criação, bonito, tudo, tem o seu mérito também. Mas aquela coisa, aquela criação que vem da essência, é só aqui. Somente os conhecimentos intuitivos dos reinos escuros, inconscientes, evitados, bloqueados e temidos até agora, rompem as estruturas existentes e possibilitam novas perspectivas, novas esperanças e novos horizontes. A temperança é a linha tênue entre a morte, que é a renúncia, a despedida, o desapego do velho eu, e do diabo, que é o arcano que a gente vai ver amanhã, que fala de cobiça, que fala de excessos, né? Então, a temperança, ela é a medida correta, que fica entre a abstinência e o excesso. A gente vai ver isso amanhã. Bom, na primeira metade do caminho, do 1 até o 9, ela é masculina, porque ela está na luz do sol, no dia, é a jornada diurna que a gente fala. A segunda metade do caminho é feminina, que ela está sob a luz da lua, ou seja, ela está no escuro. É o reino do inconsciente. A segunda metade do caminho é do arcano 11 até o 19. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Só podemos deixar acontecer. Estar disponível e em prontidão, porque o feminino é isso. Vocês lembram da sacerdotisa? É estar passivo no sentido de se permitir viver aquilo lá, receber a vida, receber esses ensinamentos. O 13 a gente teve que enfrentar, o masculino. O 14 é o feminino aqui também. Então, deixa fluir as coisas. E essa prontidão, essa confiança ativa, tá vendo aqui? Porque a temperança, ela fala dessa unificação do masculino e do feminino. Então, eu confio o feminino ativamente, o masculino, ou seja, eu confio no fluxo da vida. E aqui as coisas acontecem, sabe? Isso atrai o condutor da nossa alma dentro da gente. Isso ativa esse condutor aí dentro. Na verdade, ele sempre esteve aí, esse condutor, né? A gente que não conseguia nem ver, nem escutá-lo. Mas ele sempre esteve aí. E o condutor da nossa alma, que eu falei lá no começo, ele é a nossa contraparte sexual interior, né? A ânima, ou ânimos. A ânima nos homens e o ânimos nas mulheres. Ou seja, é o nosso masculino, gente. As mulheres é o nosso ânimos, a nossa contraparte masculina. E os homens, esse condutor, esse guardião, é a sua contraparte feminina. Olha que lindo isso. O Jung já falava isso. Eu falo que o Jung, gente, que mente, não. O dia que eu desencarnar, né, que eu passar dessa para uma outra, eu quero sentar com o Jung para tomar um café. Eu falo, gente, senta aqui e me explica, Jung. Vamos bater um papo. E geralmente a gente acaba projetando nas pessoas, né, do sexo oposto. Eu até peguei uns exemplos aqui de iniciações. Perseu, por exemplo, ele foi guiado por Atena. Teseu foi guiado por Ariadne. Ulisses foi guiado por Circe. Dante, no inferno de Dante, foi guiado por Beatriz. E teve mulheres que foram guiadas por homens, é que eu não consegui lembrar. Ai, deixa eu ver se eu lembro de alguma. Ai, gente, olha, eu estudo a mitologia, mas só veio exemplo para mim de masculino que foi guiado por feminino, mas tem outros exemplos aqui. Então, é essa contraparte nossa sexual que é o nosso condutor, é o nosso ânimos, no caso das mulheres, e a ânima, no caso dos homens. Por isso que eu falo assim, eu sempre me identifico com professores do sexo masculino, tá vendo? A nossa alma projeta. Na Cabala, por exemplo, eu tenho um mestre e tem 3 professoras, né, mestras, mas eu não consigo chamar elas de mestras, olha, tá vendo? Eu tenho uma conexão muito mais forte com o Mário, que é o mestre, por conta dessa contraparte, eu projeto meu ânimos nele. Olha que coisa, gente. Comece a observar essas coisas também. Bom,
A sombra desse arquétipo, quem vive na sombra, é aquela pessoa que ela se identifica tanto com o que ela faz, que a sua autoestima, o seu humor estão em função das suas atividades profissionais, né? Ou dos resultados, o reconhecimento que essa atividade pode proporcionar para ele. A pessoa pode até amar o seu trabalho aqui, mas ela deixa de viver outras coisas, ela vive em função do trabalho. Ela vive para trabalhar, porque ela está identificada tão grande só com o trabalho. E a vida, o nosso trabalho, por mais que a gente ame, tem outras coisas, né? Tem na vida, além do trabalho. Ela acredita cegamente que é impossível se divertir trabalhando. Outra sombra aqui. O seu prazer, aqui é outra contraparte da sombra, outro oposto da sombra aqui. Vem de gastar o dinheiro que ela ganha sem prazer. Ou seja, aquela pessoa que só é feliz aos finais de semana. Ela trabalha a semana inteira para ganhar um dinheiro, ela trabalha sem prazer a semana inteira, aí ela vai ter o prazer só no happy hour, né? É o hamster na roda, né? Como 99% da humanidade tá aí, no sextou da vida. Não que a gente não pode sextar. Aliás, a gente deve, né? De vez em quando sextar, comemorar a semana. Mas a pessoa às vezes comemora, tipo assim, despedi do trabalho, me encheu o saco a semana inteira. Hoje eu posso relaxar, hoje eu posso curtir. E não era para ser assim. O trabalho, o ofício, vem de algo que vem da alma. Se a gente fizesse só o que a gente ama como trabalho, isso seria prazeroso, sabe? É isso que esse arcano vem falar pra gente. Outra sombra, aquela pessoa que é extremista, compulsiva, 880, entra a sombra aqui do signo de Sagitário, porque esse arcano, ele tem correlação com o signo de Sagitário. Vocês lembram que eu falei que eu via o arcano o arquétipo do mestre, lá o Hierofante, eu vi o Sagitário muito nele? Apesar de ele tem um lado lado filosófico do Sagitário, mas ele tem também o lado do touro, que é esse lado amoroso, esse lado da persistência, né? A correlação astrológica do Sagitário é com a temperança, que tem esse condutor, esse mestre interior também. Mais espiritualizado, talvez, que do Hierofante. Então, a sombra também entraria aqui, a sombra de Sagitário, né? Que é aquela pessoa que é muito compulsiva, que vai pro 880, porque o caminho do meio, gente, não o caminho da mesmice, o caminho do meio, nem ao céu, nem ao inferno. Mas eu vou chegar lá. Ó, gente, vai demorar um pouquinho mais essa aula por conta disso, que é muita coisa. Ó, o principal ensinamento desse arcano: faça do seu ofício a sua diversão. Descubra o que realmente te dá prazer, te motiva. Né? A gente passa 1/3 dos nossos dias trabalhando, gente. Já pensou a gente trabalhar com algo que a gente não gosta, que não nos dá prazer? Né? Isso adoece. Isso é muito pobre, por mais que você ganhe muito. Né? Então, é o arcano que tá falando, né? Eu só tô transmitindo o recado dele, né? Procura descobrir o que te dá prazer, né? E os resultados positivos, o reconhecimento, o retorno financeiro virão automaticamente. Vocês lembram que eu falei que a alegria e o amor, elas vibram na frequência do universo? Então, quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta, gente, não tem como não vir, é a prosperidade. A prosperidade vai fluindo, o feminino. Ó, eu vou fazer uma pergunta aí pra vocês, depois vocês reflitam. O que você faria se você não precisasse de dinheiro para sobreviver? Você continuaria fazendo o que você faz hoje, como trabalho? Reflita sobre isso, tá? Qual é a sua vocação? Aí a gente começa a descobrir qual é a nossa verdadeira vocação. Outro ensinamento desse arcano: desenvolva e integre suas polaridades, o masculino e o feminino em harmonia, se complementando e se fortalecendo mutuamente. Ó, agora, gente, presta atenção na linha tênue. Esse arcano fala dessa... Ele é a própria linha tênue que eu falei que separa tudo. É o paradoxo. É esse arcano, tá? Não renuncie a nada. E não se apegue a nada. Não evite nada, mas não se torne viciado ou dependente. Essa postura, gente, diante da vida é intensa e difícil. Mas ela não é hipócrita, ela é verdadeira. É aquela máxima, né? Acho que foi Paulo falou isso. Acho não, tenho certeza. Tudo é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, é muito fácil eu falar assim,
Nunca mais na minha vida eu bebo. Vou falar uma coisa minha. Ou é muito mais... Isso não é que é fácil, é difícil também a gente abrir mão de algo que a gente gosta. Ou, o que é mais maduro? Eu falei assim, não, eu vou beber, mas com moderação. Eu não vou beber todo final de semana, porque eu era uma pessoa que bebia todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Sexta, sábado e domingo. E geralmente durante a semana eu bebia uns 2 dias também, porque eu arrumava, né, jantinha, vou sair hoje, né, desculpa pra beber. Né? Eu tenho um pezinho lá no alcoolismo, né? Eu já vivi uma fase que eu fui uma alcoólatra funcional, né? Na época que eu trabalhava, sabe aquela pessoa que bebe todos os dias? Fala que não é alcoólatra? É alcoólatra. Fui uma alcoólatra funcional. Então hoje, por exemplo, eu não vou falar assim, eu nunca mais vou beber. Mas assim, eu me permito. Final de semana, às vezes eu bebo um sábado, mas eu bebo menos. Eu bebia de ficar... Chegava em casa e desmaiava. Quantas vezes desmaiei aqui na minha casa? Bêbada. Não só nessa casa, nas outras que eu morei. Eu era aquela pessoa que era a última a sair. E às vezes eu saía de madrugada, né? O Tchelinho, gente, coitado do Tchelinho. A Márcia sabe, a Márcia acompanhou essa fase minha aí. Eu ia pro varejão comer pastel, porque eu não tinha fim. Então, onde está a mediação aqui? Né? É mais fácil eu me trancar em casa, não vou beber, não, ou me enfiar numa igreja evangélica, né? Como muitas pessoas fazem, reprime esse demônio aí, do que deixar ele solto. Então a maturidade é falar assim, não, eu vou beber uma vez por mês ou quando me der vontade, mas com moderação. Eu não preciso ficar até, não preciso ser a última embora de uma festa. Eu não preciso beber até cair. Ou 8 ou 80, né? Eu tenho muito de Sagitário no meu mapa, muito. Então, eu vivi essa sombra aí muito forte desse arquétipo aqui. Então, daqui pra frente, né, na jornada, a gente vai percebendo que a gente está se tornando os senhores da nossa vida aqui. Não existe regras, mas princípios particulares e éticos. Eu não preciso, sim, uma regra, uma religião que me impõe, ó, você não pode beber, você não pode usar isso, você não pode. Não, eu sou dona de mim, falo, não quero mais fazer isso com o meu corpo, eu não quero ficar caída num banheiro vomitando, não quero mais isso, eu quero outras coisas. Para isso, eu vou aprender a me controlar, mas eu não vou me colocar uma rédea, igual um freio de burro aí que, sabe, não posso, ai meu Deus, não, eu vou ter maturidade, eu vou ter sapiência para falar, não é legal, eu enchi a cara todo final de semana, né, é ser dono de si isso, sabe? É tomar posse de si mesmo. Então, aqui a gente está se refinando, sabe? E para passar por isso, requer maturidade, requer consciência expandida, né? Requer coragem, requer espontaneidade também, tá? Vigiar e confiar no condutor da nossa alma, né? O nosso ânimo ou a nossa ânima, que nos norteará nesses momentos mais rigorosos, tá? E dessa noite que a gente está atravessando também aqui, que está só começando, né? A gente, na verdade, está na metade da noite aqui. A temperança, gente, ela é a descoberta da mistura correta, né? Da dose certa. É quando nos tornamos alquimistas de nós mesmos. Aqui eu vou, mas aqui eu não vou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém hoje. Hoje eu quero tomar um porre, eu vou me permitir. Mas eu não preciso ofender ninguém. Eu brigava com as pessoas também, principalmente com o Tchelinho. Eu ficava agressiva, né? Você acha que isso é uma coisa de uma pessoa que... Gente, isso aí é a sombra, né? Na verdade... Bom, amanhã eu não vou falar mais, senão amanhã... amanhã... Bom... Gente, eu não consegui lembrar num filme que fala desse arquétipo, desse arcano. Depois eu vou tentar lembrar. Nem de um livro. Ele é muito forte. Na verdade, de todos os arcanos, foi o que eu menos tinha intimidade com ele. Então, para mim foi um desafio, tanto para gravar esse vídeo, tudo ligaram, eu tive que começar de novo várias vezes, tanto para gravar, para falar dele, sabe? Se ficou confuso alguma coisa, vocês me falam, porque foi um desafio. Eu acho que era algo que eu preciso olhar mais, acho não, tenho certeza, né? Que ficou na sombra. Por isso que eu tinha essa dificuldade de moderar as coisas, né? Eu ia fundo, sempre fui muito assim, ou 8 ou 80.
Então, esse arcano, ele me trouxe uma luz, ele me trouxe muito ensinamento durante falar sobre ele, estudar sobre ele para trazer para vocês, tá? Então, foi muito bom falar dele. Muito desafiador, acho que de todos agora, até agora, ele foi o mais desafiador para mim, o mais desafiador. E, enfim, me conectar com ele também, tá? Então, se ficou alguma dúvida, se ficou embananado, porque foi muita informação aqui, vocês falam, Lu, ficou, não entendi, que eu explico de novo, tento explicar de novo. A minha mente, gente, às vezes ela vai para lá, ela vai para cá. Mercúrio em Sagitário não é fácil, viu? Eu tenho Mercúrio em Sagitário. Tenho Júpiter em Sagitário, eu tenho um monte de coisa em Sagitário, gente do céu. Por isso que eu tenho essa sombra também aqui. Essa dificuldade pro 8 ou pro 80. Essa dificuldade não, né? É constatar isso. Bom, vamos para a tarefa do feminino, tá? Desculpa de ter demorado um pouco mais esse vídeo, mas daqui pra frente, gente, agora é mais consistente a jornada. Bom, a 14ª tarefa do feminino, que serve também para os homens. Mulheres, saiam da comunicação penetrativa. Já falei um pouco disso aqui, mas para de penetrar, para de só você falar. Gente, agora eu vou falar uma coisa. As mulheres que falam muito, a não ser quando você está, né, dando uma aula, quando você está fazendo uma palestra, né? Mas as mulheres que falam muito, se observe numa conversa entre amigas ou com um homem, né? Ou com seu companheiro ou companheira. Enfim, mulheres que falam muito, elas estão no masculino. Verdade, gente, verdade. Eu aprendi isso com a minha mestra, né? Da jornada. E depois disso eu comecei a me policiar. Porque eu comecei a ficar mais sacerdotisa. A sacerdotisa, ela escuta mais do que ela fala, tá? Então fica aí, mulheres que falam muito, tá? Ó, eu tô pensando nas minhas amigas e algumas aí da jornada. Tem umas que falam bastante, ó, vocês se analisem aí. Então, mulheres que falam muito, que são muito penetrativas, que às vezes só elas querem falar, elas estão mais que essa polaridade do masculino forte, tá? Lembra que uma conversa, né, é uma via de mão dupla. E eu também eu percebo que tem dia que eu tô mais assim, mais penetrativo, mais falante. Aí eu falo, ei, ô Lucianão aí, o Sidão, né? Meu pai chama Sidney, então eu chamo o meu lado masculino de Sidão. Ó o Sidão aí falando bastante. E meu pai, gente, meu pai, né? Ele já é diferente. Meu pai tem aquele carisma. Ele é o centro das atenções quando ele chega num lugar, né? Ele é de Leão, meu pai. Então ele não é assim, ele fica na dele, assim, mas ele é brincalhão, sabe? Ele é um querido. Ele não tem isso. Eu tô zoando assim, porque é o meu lado masculino adoecido, né? Quando eu fico falante. Bom, o homem, ele enxerga o mundo sensorial a partir de uma mulher. Então, saia da linguagem mental e comece uma linguagem poética, mulheres, sabe? Sejam breves com os homens. Os homens não aguentam, gente, mulher que fala muito, sabia? Porque o homem, ele é muito prático, ele é muito objetivo, lógico. Se você for conversar com um amigo, é diferente, mas mesmo assim, tá? Comece a observar isso aí. Os homens, eles conectam mais com a visão do que com a audição. O homem, ele é mais visual do que auditivo. A mulher é mais auditiva, né? O homem é mais visual. Então, quando você for falar com um homem, você fala como você se sentiu ou como você se sente em relação a tal coisa. Isso conecta. Eu vou dar um exemplo, gente. Desculpa que tá aula, mas faz parte. Ontem, depois eu vou falar outro ensinamento que eu não vou contar hoje. Eu falei, ai, nossa, que cozinha enorme, já arrumei 2 cozinhas hoje, né, pra não pedir, né, porque depois vai chegar essa aula aí que eu não vou contar antes. Aí o tia Aline falou assim, ai, vou arrumar a cozinha aí pra você, pra mim, né, pra nós, mas eu falei, deixa ele pensar aqui pra mim. Aí depois que ele arrumou a cozinha, antigamente eu falava assim, ai, muito obrigada, parece a mãe falando pro filho, né, eu falei assim, ai, obrigada, me senti muito feliz que você arrumou a cozinha pra mim. Então, é falar como você se sente, isso conecta. Aí eu percebi que ele olhou assim, né, e deu risada, porque eu não sou assim, então eu tô me trabalhando também, a minha natureza. Falei, me senti muito feliz de você ter arrumado a cozinha pra mim, viu? Vou poder estudar um pouquinho mais. Mas não tratei ele como uma criança também, sabe? Gente, isso é um trabalhar, né? A gente vai se aperfeiçoando, se aprimorando cada dia.
Outra coisa, gente, outra tarefa desse dia. Não vá para o lugar terapêutico com o homem. Gente, eu já fiz muito isso. Muito isso. Muito isso. Com todos os meus relacionamentos. Principalmente com o meu primeiro marido e com o Tchelinho. Mas eu tive depois uns 2 relacionamentos entre os dois aí. Eu fiz muito isso. Nossa. Não queira saber como ele se sentiu. Não fica perguntando como você se sentiu. O homem não é assim, sabe? Só se ele quiser falar, a não ser que você seja terapeuta, né? Aí a pessoa vem com você e se pergunta como você se sentiu. Para isso que existe terapeuta. Mulheres, vocês não são terapeutas dos seus maridos, tá? Tá bom? Nem do namorado, nem da namorada, tá? Saia desse lugar de cuidadora, de resolvedora das dinâmicas do seu companheiro ou da sua companheira, do sistema familiar dele, sabe, gente? Ai, eu já fiz muito isso, meu Deus do céu. Sabe por quê? Fiz e faço ainda, tô me policiando, tá? Me policiando muito. Melhorei muito, muito quando eu fiz a jornada. Muito, mas muito mesmo, muito. Mas ainda eu tenho, tá? Sabe por quê? Esse homem, ele tem pai e mãe. Ele também tem inteligência suficiente para resolver os BO dele. Às vezes eu me pego, querendo saber tudo dos negócios do Tchelinho, né? Porque eu, às vezes, né, ó, conselheira, ó, tá vendo? Aí ontem eu falei, gente, quer saber? Eu vou deixar mais, porque ele é inteligente, ele tem o dom dele, ele é vendedor, ele sabe fazer as coisas, sabe? Se eu não deixar, ele vai ser eternamente vai ficar pedindo conselho pra mim? Não, ele tem que, né? E ele sabe fazer. É que às vezes a gente fica ansiosa, né? Mas deixa. Então saia desse lugar, sabe? Saia desse lugar, esse lugar é pesado, esse lugar ele drena a nossa energia, porque a gente fica querendo resolver o outro em vez de olhar pra nós. É uma fuga, na verdade, isso aí, tá? E toma posse dos seus sentimentos, tá? Quando você for falar, né, com um homem, treine a falar coisas boas em frases curtas, objetiva, sabe? Não fica penetrativa. Sabe aquela mulher que fica horas e horas para contar uma história? O homem não aguenta isso. Quando eu estava no masculino, não que eu não esteja, né? Tô melhorando, agora tô polarizando aqui. Mas eu vivi uma fase que eu fiquei com o masculino muito em alta lá. Meu feminino ferido e o masculino lá no topo. Eu não tinha paciência de andar com mulher, né? Às vezes saía eu, o Tchelinho e os amigos do Tchelinho, porque eu não tinha paciência. E antes de eu estar com o Tchelinho, eu tinha só amigos. Tinha umas amigas, né? A Márcia, que tá comigo desde 11 anos já, né, Márcia? Mas assim, com algumas amigas, porque a Márcia também é bem prática. Mas aquelas amigas que ficavam com muito mimimi, contava aquelas... Eu não tinha paciência. Eu me afastei de muitas amigas nessa época. Eu só queria andar com o homem, mais objetivo. Vamos, sabe? Não ficava enrolando, tá? Então, o homem, ele é mais assim, tá bom? Gente, é isso. Eu vou encerrar. Desculpa do horário, mas rendeu, tá bom? Um beijo e até amanhã.